Olá, meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Passando para refletir um pouco com vocês a respeito da palavra do Senhor. Não quero aqui trazer uma palavra de desesperança, mas de cuidado e de reflexão para todos nós. Nós estamos já, eu acho que há 12, 13 dias de quarentena, dentro de casa, saindo só por necessidades extremas, obedecendo às orientações do Ministério da Saúde, enfim, se cuidando, né? Mas parece que há uma palavra de esperança, se é que eu posso dizer assim. Parece-me que vai haver, o governo federal vai soltar uma medida de isolamento vertical. E se isso acontecer, pelo menos não haverá uma depressão econômica no país, onde somente os idosos acima de 60 anos deverão permanecer no isolamento. Mas o que eu quero trazer para os irmãos neste dia, domingo, a palavra que está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, o verso de número 11 em diante, que o Senhor, revelando a João, ele fala: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, o que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Irmãos, claro que há essa preocupação, e quase que generalizada, né? Todos nós estamos preocupados de alguma forma, com o coronavírus, com Covid-19, melhor dizendo, e com a atual situação que vive o mundo e também o nosso país. O texto sagrado, ele revela o momento do grande julgamento final. Com todas essas preocupações, muitos estão tirando o foco ou a atenção a respeito do Deus que controla o universo. E a Bíblia fala sobre o julgamento final, sobre a avaliação no final de todas as coisas.
O juízo final, irmãos, ou o grande trono branco, ele será sem dúvida o último e o mais terrível julgamento que já houve em toda a história do universo. Em toda a história do universo. Nunca houve e nunca haverá um julgamento igual a este. Não existe, irmãos, em toda a história, desde que o mundo foi criado, um julgamento que se compare ao julgamento do grande trono branco. E essa é uma preocupação que nós deveríamos estar tendo. Não há juízo similar na história que se compare ao terrível e assustador juízo final. A Bíblia fala que isso vai acontecer. Não há tribunal humano, irmãos, por mais exuberante que seja, que se compare ao tribunal divino. Não há nada igual. Não há nada que possa se comparar. E a Bíblia diz que será armado no mais alto lugar do universo esse tribunal para julgar toda a humanidade pecadora, toda a humanidade que não deu atenção ao que as Escrituras recomendou. Um julgamento àqueles que recusaram a oferta gratuita da salvação. Salvação essa oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. A santidade e a justiça de Deus exigem a existência de um juízo final. E esse juízo, segundo a Bíblia, vai acontecer. Se não existisse, irmãos, esse juízo final, a história não teria sentido. Antes do juízo final, a Bíblia diz, ou antes do juízo do grande trono branco, Deus julgará o seu povo e retribuirá a cada um segundo as suas obras e as suas ações. Por isso é importante eu e você atentarmos para o que a palavra nos orienta. Assim como hoje nós estamos vivendo essa pandemia e estamos recebendo orientações de como se comportar, de lavar as mãos com cuidado, né? Todas as orientações, quando espirrar ou tossir, colocar o antebraço, são orientações para cuidados, são orientações para que você não seja contaminado. E a Bíblia, as Escrituras, são orientações para os nossos comportamentos e de como nós devemos agir diante da pandemia chamada pecado. Pecado também mata. Pecado também é uma pandemia. Pecado destrói famílias. Pecado acaba com a vida espiritual do ser humano. A pandemia chamada pecado leva as pessoas para o inferno, para a condenação eterna. Mas parece que as pessoas não estão preocupadas com isso. Estamos preocupados sim com tantos outros tipos de doenças, como tuberculose,
HIV, influenza, asma, câncer, leucemia. Todas essas doenças matam. Mas o que se dá mais ênfase hoje é a Covid-19, que está dizimando muitas, milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Mas parece que nós nos esquecemos desse vírus chamado pecado, que o único antídoto para se combater chama-se Jesus Cristo. Mas poucos estão preocupados com isso. E a Bíblia diz que haverá um julgamento de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as motivações para o reino de Deus aqui na terra. Então vale a pena eu e você pensarmos um pouco mais sobre isso. Vamos nos cuidar, é dever de todos nós, mas também é dever de todos nós tomarmos cuidados com esta questão chamada pecado. Este vírus que mata, que destrói. O juízo final, irmãos, será um julgamento de condenação e definição dos tipos de penalidades e punições dos pecadores sentenciados. Precisamos acordar para estas situações. O final dos tempos está já acontecendo, na verdade. Doenças, mortes, vidas sendo dizimadas, familiares sem poder, pelo menos no último momento, fazer um funeral digno, não estão podendo. Mas o que eu venho alertar-nos nesse dia é sobre o julgamento final, o grande trono branco, que todos, sem exceção, deveremos comparecer diante deste tribunal. Como está você? É só agora que eu e você vamos orar, vamos pedir livramento, só agora que nós vamos pedir perdão, só agora que nós vamos nos comportar como é preciso se comportar, só agora que haverá medo por conta do vírus, só agora que nós vamos nos achegarmos a Deus. As igrejas, os templos hoje estão fechados. Inclusive, a igreja que pastoreio está lá fechado, né? Está lá fechado. Já fazem mais de 10 dias que não é aberta para cultos públicos. Mas aí nós vemos essa enxurrada de informações, de cultos online, disso, daquilo, orações, versículos para se lerem, campanhas para se fazerem em casa, enfim. E quando não estava acontecendo essa epidemia, o que é que nós estávamos fazendo? Só estávamos indo para o culto, cantava um hino, 2 hinos, tirava a oferta, trazia uma reflexão e tudo certo. Mas agora o negócio apertou, não é? E aí todo mundo corre agora. Vamos ler versículos tal, vamos fazer jejum, vamos orar, vamos fazer culto online. Enfim, é válido? Muito bem, é válido. Precisou Deus fazer isto
para que nós acordássemos? Irmãos, vamos refletir e pensar um pouco mais. Deus te abençoe, Deus te dê a paz, Deus guarde a sua alma. Fiquem com Deus. Um abraço.